Olá, investidores! Eu sou Nação Fagundes e nesse vídeo eu vou te mostrar quanto é necessário investir para chegar no seu primeiro milhão e por que o tempo e a disciplina são seus maiores aliados para realizar esse feito. Vem comigo! Tem um ditado que diz que o melhor dia para plantar uma árvore foi há 30 anos atrás e o segundo melhor dia é hoje. Para os investimentos, esse ditado também é válido. Se você ainda não começou, tudo bem. O melhor dia é hoje e antes tarde do que nunca. Porque quanto antes você começar, mais tempo os juros compostos terão para fazer efeitos nos seus investimentos. E esses serão seus melhores aliados na sua jornada como investidor. O tempo, juros compostos e a sua disciplina para poupar e ir fazendo aportes. Olha só esse exemplo do impacto do tempo nos seus investimentos. Para esse exemplo, eu vou considerar aqui o valor de R$ 1.000.000 como objetivo, que é um número mágico, um número que mexe com a cabeça de muita gente, atingir essa marca de 1 milhão. Então, vamos supor que o nosso objetivo é atingir esse R$ 1.000.000 e como queremos mostrar aqui o impacto do tempo e da disciplina dos seus aportes, vamos deixar a variável rentabilidade ou taxa estável. Eu usei aqui, a título de exemplo, uma rentabilidade de 1,07% ao mês, que é a rentabilidade atual da taxa Selic, taxa básica de juros do nosso país, que está no nível muito próximo de 14%, 13,75% ao ano, para ser mais exato. Então, essa rentabilidade de 1,07% atualmente é bem factível e até, de certa maneira, fácil de ser atingida. Mas, devido às variações e ciclos econômicos, no longo prazo, conseguir uma rentabilidade nesse nível em aplicações de baixo risco não é algo tão simples. Mas, para o nosso exemplo, vamos manter aqui essa rentabilidade em 1,07% para facilitar. Então, vamos lá. Deixamos aqui, nesse primeiro exemplo, a Selic num patamar de 3,75% ao ano e a rentabilidade mensal equivalente a isso é 1,07% ao mês. Para chegar nesse valor de 1 milhão, no prazo de 10 anos, eu precisaria fazer um aporte de R$ 4.100 por mês, aproximadamente, para chegar nesse valor de 1 milhão. Já se eu tivesse um período de 20 anos para chegar nesse mesmo valor de 1 milhão, ao invés de aportar R$ 4.100 por mês, eu poderia já com apenas R$ 895 por mês chegar nesse valor de 1 milhão. E olhando um cenário mais longo, um prazo de 30 anos, com aportes de R$ 235 por mês, já conseguiria chegar também nesse valor de 1 milhão. Então, quanto mais tempo eu tenho, ou quanto antes eu comecei, menos eu preciso investir por mês para chegar nesse valor de 1 milhão. E o legal e interessante também é olhar o valor que de fato saiu do meu bolso. Quanto mais tempo eu tenho, menos de fato saiu do meu bolso para chegar nesse valor de 1 milhão e mais o juro composto ajudou para chegar nesse valor. Falando na prática aqui, olhando o gráfico, em 10 anos, de 1 milhão que gerou como resultado final, saiu do meu bolso praticamente 492 mil, quase meio milhão. 50% então saiu do bolso e 50% foi o efeito do juro composto. No cenário de 20 anos, o que saiu de fato do bolso já cai para 215 mil aproximadamente. Ou seja, cerca de 20% saiu do bolso e 80% desse 1 milhão foi o efeito do juro sobre juro. E em 30 anos, a diferença é ainda maior. Não precisei aportar nem 10% desse valor de 1 milhão, aportei cerca de 85 mil reais. Os outros 900 mil reais praticamente veio do efeito da bola de neve do juro composto. Mas não é sábio contar com uma rentabilidade nesse patamar, sem riscos, uma aplicação de renda fixa por um prazo muito longo, ainda mais no cenário que nós desenhamos de 1 década, 2 décadas e 3 décadas. Então vamos considerar um segundo exemplo com uma rentabilidade da Selic no patamar de 10% ao ano. A rentabilidade mensal seria em torno de 0,8%. Veja que com essa rentabilidade menor, eu já precisaria de um aporte mensal para chegar em 1 milhão em 10 anos de quase 5 mil reais. Em 20 anos, aumenta para quase 1.400 reais e em 30 anos, aumenta para quase 500 reais. E o percentual que de fato saiu do meu bolso também vai aumentando. E já com uma Selic ainda abaixo disso, uma Selic no patamar de 8% ao ano, uma rentabilidade mensal seria em torno de 0,64%, o valor que eu preciso aportar fica ainda maior. Para o exemplo de 10 anos,
Estamos falando aqui de quase R$ 5.500 por mês. Para 20 anos, aumenta para quase R$ 1.800 por mês. E para 30 anos, chega no valor próximo de R$ 720 por mês. Então, esses efeitos de tempo, de rentabilidade e do aporte vão ser meus principais aliados para conseguir chegar nesse valor. Mas quanto antes eu começar, independentemente do cenário, de uma rentabilidade maior ou menor, quanto mais tempo eu tive, menor foi o desembolso. Por isso que o tempo é um dos seus principais aliados. Às vezes mais até mesmo do que a taxa que está rendendo. Porque no longo prazo, com aportes menores, você consegue uma rentabilidade muitas vezes e um resultado final maior de quem tinha uma taxa melhor, mas aplicou durante muito pouco tempo. Esse gráfico é muito legal, investidores, porque muitas vezes nós pensamos o que faríamos com 1 milhão se ganhássemos na loteria ou em algum programa, algum sorteio, mas muitas vezes a gente pensa que é quase impossível atingir uma cifra dessas através simplesmente dos investimentos. E quando nós olhamos num exemplo desses, num prazo longo, com um pouco de disciplina e, é claro, ajustando aí quanto você consegue poupar mensalmente em relação aos seus ganhos, a gente vê que não é algo tão impossível assim. E num planejamento de longo prazo, com disciplina, é algo que dá para se dizer até, de certa maneira, facilmente atingível. Então é isso, investidores. Eu sou o Nassan Fagundes. Se você gostou desse vídeo, clica aqui em gostei, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos e comenta aqui há quanto tempo você já investe, quanto tempo com a sua rentabilidade média e com seus aportes mensais você levará para chegar no primeiro milhão. E se está gostando de verdade desse canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a sua família, e segue lá no Instagram para ficarmos mais próximos e trocar ideias sobre vídeos futuros. Até breve!